agora do dia 9 de outubro, né, 2020. Vou aqui voltar para a apresentação, porque a continuação, o nosso tema agora, é uma introdução ao século XIX. Aí, no século XIX, tem muito assunto a abordar, porque já começa a enfatizar a biologia mesmo, do lado do, por exemplo, de evolucionismo, quando surge o evolucionismo, etc. Vou até passar, eu salvei aqui para vocês, espera aí, salvei aqui, eu joguei aqui numa playlist para mim, que vídeo para... Mas ficou como esse aqui, ó. Biografia de Darwin. Vou colocar logo o link aqui para vocês, quem quiser, para facilitar. Ctrl+C. Opa, me atrapalha, onde é que está? Está aqui. Porque eu tenho esse DVD, já sempre, por isso eu escolhi ele do jeito que está aqui, nesse canal. É do Biographical Channel, então tem outros assuntos, ele tem seus defeitos, mas ele é relativamente curto, 43, realmente, se a gente quiser aprender sobre Darwin, etc., sobre a época, porque é uma ênfase muito mais biográfica do que em biologia evolutiva. Esses documentários sempre vão apresentar uma certa superficialidade. Realmente, que eles foram feitos pensando no grande público, né? Peraí, vou voltar a apresentar aqui. Onde está? Está aqui, aqui o século XIX. Realmente, como é que eu estou aqui? Está gravando, confirma. Agora eu fiquei assim, tô com fone de ouvido, estou apresentando, gravando. Eu tenho que escrever um avisozinho assim de... Bom, não tem problema nenhum. Isso aqui são as introduções. Eu achei... Já tinha achado há algum tempo essa charge. Que aí o cientista do século XIX comparado com o cientista do século XXI, do século XIX. Eu devo encontrar uma explicação para este fenômeno a fim de compreender verdadeiramente a natureza. E o do XXI, eu devo obter o resultado que se encaixe na minha narrativa para que eu possa submeter o meu artigo na Nature. O objetivo do pesquisador atual está sendo muito esse mesmo. Produtividade acadêmica. A coisa tem que fazer sentido para os editores para ser publicada e quando a gente participa de um concurso para professor de qualquer coisa lá aí analisa o currículo Lattes, as publicações, o currículo é analisado e vê quantos qualis, publicações com qualis, até para o cara ganhar bolsa de produtividade do CNPq, tem que ter publicação, quanto mais melhor, e quanto revista melhor. Também uma Nature que tem um fator de impacto, acho que acima de 24, a grande maioria abaixo de 1. A Science também.
é muito difícil, a concorrência é grande. É um produtivismo muito grande. Mas é lógico, essa é uma discussão grande. Pessoal, vai acabar sendo uma discussão grande. Existem vantagens e desvantagens nisso. Ou seja, porque a postura aqui que estava aparecendo aqui desse cientista do século XIX é uma postura de filósofo que quer compreender a natureza e faz da ciência a ferramenta ou o que ele aceitou ou o que ele acha possível para se compreender a natureza. Tem aquele pensamento ainda do que vem lá de Leonardo da Vinci, que queria entender o mundo e usar os recursos que tinha para buscar essa compreensão. Mas vamos, século XIX. Meu professor de filosofia, lá em 1980, eu estava no ensino médio, certo? O segundo grau, né? Dizia, né, que ciência mesmo é do século XIX. E o século XIX há um hiato, uma discrepância tão grande entre o que aconteceu no século XIX e os séculos anteriores, porque realmente houve uma grande revolução industrial e tecnológica no século XIX. E ele dizia que o século XX, que isso é 1980, né, que ele fala, é só uma continuação do século XIX. De fato, muita coisa da tecnologia em 1980 estava relacionada a aplicações que vinham desde o século XIX, como o eletromagnetismo. O motor a explosão é do século XIX, que deu origem ao carro, né? O carro é do século XIX, o automóvel. Muita coisa da tecnologia que foi desenvolver o avião é do século XIX. Então, já existia ferrovias. Muita coisa da indústria química começa no século XIX. Então, certas tecnologias, que não são nem mais tecnologias, são ferramentas, realmente é do final do século XX e está agora desenvolvendo no século XXI. Talvez no século XXI tenha uma transformação mesmo, muito grande em relação ao que era o século XIX, porque esse professor acho que estava certo, que o século XX é uma consequência, é uma continuidade. E os autores lá da Breve História da Ciência Moderna, no volume 4, que é dedicado ao século XX, XIX, eles chamam de a Belle Époque da ciência. Certo? Uma coisa que se desenvolveu ao longo do século XIX, em termos de mentalidade, é que, digamos assim, no final do século XIX, quase todos os cientistas e as pessoas cultas viam na ciência a salvação de todos os males, que resolver todos os problemas da humanidade. Era só uma questão de tempo. Foi o período que se desenvolve o positivismo como epistemologia, né? Entre outras coisas. Mas vamos falar numa visão geral desse século. Consolidação da ciência experimental. Então, posturas como se teve do flogisto, etc., de se aceitar de forma dogmática explicações que não eram verificadas experimentalmente ou que não condiziam com os dados experimentais. E isso estava quase que superado. Tanto é que a primeira teoria atômica de Dalton, como não foi possível, era uma explicação, certo? Muito adequada para os fenômenos das transformações químicas, muito adequada para explicar por que
os elementos não se transformam em outros elementos. Quando Dalton elaborou em 1804 a teoria atômica, que é considerada a primeira teoria atômica dentro da ciência mesmo, já não é mais atomismo, ele não foi bem recebido. Durante o século XIX todinho, a teoria de Dalton foi considerada uma hipótese, ainda, mas era considerado como hipótese, pelo menos. Ele está colocado ali como uma hipótese, à espera da sua devida comprovação. Realmente, aí a gente já vê que tem uma mentalidade positivista já imperando entre a ciência. Quando se elabora uma hipótese que explica bem, mas não se verifica, aí se questionava, não se aceitava como teoria, sim como hipótese. Há essa consolidação da ciência experimental, há segunda revolução industrial, há um desenvolvimento explosivo da indústria e da tecnologia. Há finalmente o casamento da indústria, com a tecnologia, indústria com a tecnologia e a tecnologia com a ciência. Tem autores contemporâneos, acho que é dos anos 1980 para cá, que chamam de tecnociência, porque não existe ciência sem tecnologia e tecnologia sem ciência. As duas coisas são indissociáveis. Certo? Não existe. A tecnologia depende da ciência e a ciência depende da tecnologia. E um exemplo aí, é um dos primeiros exemplos, é a máquina, o motor elétrico, né? Porque o princípio de indução da indução eletromagnética de Faraday foi descoberto em 1830. Ele mesmo, em 1831, desenvolve um motor elétrico, aplicando esse princípio. Ou seja, ele desenvolveu uma tecnologia aplicando um princípio científico descoberto antes. E isso já é a tecnologia moderna. Aplicação de princípios científicos. Antes, a tecnologia se desenvolvia à parte. A máquina a vapor começou no final do ano de 1600 e tanto, no final do século XVII. Certo? Ou até antes, se eu não me engano, por aí, porque antes de ter a de Watt e Watt, né, tinha outras. Ela foi sendo desenvolvida. Mas só que a explicação física do funcionamento da máquina a vapor é do século XIX, que é a termodinâmica. Então, a máquina a vapor não foi desenvolvida a partir da aplicação de princípios científicos descobertos, não. Foi uma coisa à parte. A tecnologia, a técnica, ela, ao longo desses séculos, era uma coisa que vinha sendo desenvolvida na prática, do mesmo jeito que a química se desenvolveu na alquimia pela prática e não por aplicação de conhecimento científico. E a tecnologia é aplicação do conhecimento científico, aplicação prática, é o desenvolvimento de algo. Então, ao longo do século XIX, a gente tem uma série de invenções tecnológicas, invenções a partir do conhecimento científico. Né? Motor elétrico. Aí teve duas coisas ao longo que se consolida mesmo no século XIX, ou ganha proporções mundiais
no século XIX, que é o capitalismo e o imperialismo europeu. O imperialismo totalmente diferente da época da antiguidade, da época dos romanos, certo? Porque aí é um imperialismo que não era pela expansão territorial a partir de conquistas militares, vão se expandindo a partir dos vizinhos, incorporando os reinos vizinhos e aumentando o tamanho. O Império Britânico, que foi o maior, não foi dessa forma. Ele não, os britânicos não guerrearam contra a França, incorporaram a França depois e foram incorporando países vizinhos. Não, eles controlavam regiões distantes do próprio território inglês, formavam colônias onde eles controlavam politicamente e comercialmente, colônias que não eram terras sem ninguém, já eram terra de outros, né? Inclusive colônias como a Índia, que é milenar, eles conseguiram controlar, dominar a Índia. Antes de ter o domínio político da Índia, o domínio como uma colônia, certo? Que era algo diferente das colônias britânicas nos Estados Unidos, que tinha muitas terras vazias ainda. Lá tinha uma civilização toda, mas antes disso eles tiveram o primeiro controle, o domínio comercial começou, antes de ser político. Então, uma característica mesmo do capitalismo, desse, e do imperialismo, que então as coisas estão bem atreladas. E sem esse desenvolvimento, essa concentração de riqueza, também não haveria tecnologia nem ciência do século XIX. Por que eles se desenvolveram? Por conta da riqueza. E esse desenvolvimento gerou mais riqueza. Falando de modo geral do países, e não de pessoas. Que aí, no século XIX, problemas sociais na Inglaterra e na Europa eram imensos. Nem se compara hoje em dia, ou do século já meados, depois da Segunda Guerra Mundial para cá. Realmente, questões de, por exemplo, o conceito de previdência é algo que foi criado na unificação da Alemanha por Bismarck, em 1871, conceito de seguridade social e de previdência, etc. Antes disso, na Inglaterra, na mesma época, França, em toda a Europa, o sujeito ou era proprietário, ou era dono, ou ele trabalhava para os outros. Se ele trabalhava para os outros, ele ganhava pelo que ele trabalhava. E acabou. Se ele não puder trabalhar, ele não ganhava. Né? E não existia aposentadoria, nada disso. Pelo Estado. Então e o Val que fala, né, sobre que essas coisas estão muito atreladas. Que o conceito também do capitalismo é o da riqueza simbólica, que o capital é simbólico, coisa como uma fazenda, alimentos, minerais, fontes de recursos, são coisas concretas. A gente precisa comer, a gente precisa se abrigar, precisa construir, precisa vestir, coisas concretas. Mas papel, moeda, letras de câmbio, tudo isso aí é papel, é símbolo, que são aceitos socialmente, como para troca. Certo? Então, tudo isso aí teve que ter a noção de expansão, totalmente diferente da Idade Média. Na Idade Média, você achava que digamos assim, que certa área, que quando ele tinha uma certa área de terra, só a safra só seria uma. Tantas toneladas, tanto de trigo por ano, e acabou.
certo? Então, se achava que os recursos naturais era algo já determinado por Deus ou pela natureza, estava lá, que aquela área é finita e acabou. Não se concebia o desenvolvimento de tecnologias para aumentar a produtividade, nem essa coisa chamada expansão econômica, crescimento econômico. Produzia a cada ano mais e mais. Eles achavam que, na Idade Média, achavam que a riqueza era algo limitado. Limitado. Então, para uma pessoa, é como se tivesse naquele lugar só tem X de riqueza. Para uma pessoa ter mais do que os outros, ele tem que guerrear, tem que saquear. Era a lógica medieval. Tinha que brigar, etc. Não tinha como expandir. Né? Vou falar alguma coisa aqui. Eu estava querendo falar mais desse contexto geral. Tem muita coisa, certo? No final das contas, século XIX, ele extremamente turbulento. Lembrei essa pintura da Revolução de 1948, da França, certo? A França enfrentou, no final do século XVIII, a Revolução Francesa, depois Napoleão e as guerras napoleônicas, depois essa revolução assim, que teve aquele, sei lá, eu não me lembro agora todos os detalhes da história francesa, mas neste período nasce Comte, né? Foi em 1798 que ele nasceu, viveu até 1856, um período bem conturbado politicamente para a França. E ele é o sistematizador de uma filosofia que foi muito influente, ou a gente pode dizer que existem formas atuais ainda de positivismo, muito influente para as ciências naturais, nem tanto sociais. Nem tanto sociais. Sociais é algo à parte. Mas nessa época também havia uma tendência ao materialismo filosófico, tanto do lado de Comte, que tem uma filosofia, uma proposta de sociologia bastante diferente da de Marx e Hegel. Mas em ambos os casos temos materialismo filosófico. Né? Então, nós falamos dos antecedentes antes. As coisas que serviram de fundamento para o positivismo. Positivismo, eu gosto de reforçar que positivismo é filosofia. Envolve a ontologia, envolve epistemologia, etc., mas é filosofia. Positivismo não é ciência. É uma filosofia que abraça a ciência como a nossa forma de conhecer a natureza, mas é uma filosofia. Como antecedente, a gente pode dizer o iluminismo francês, mas antes do iluminismo francês temos Newton. Newton, na metafísica, nas concepções metafísicas dele, ele considerava que a natureza deveria ser explicada a partir de hipóteses comprovadas. A expressão em latim que ele usava é assim, hipóteses non fingo, e ele se defendia dizendo que todas as teorias que ele elaborou foi a partir do que ele verificou e que não existe nada de imaginação ali. Até para defender a questão da atração à distância. Ele dizia que essa atração existia, ele só não sabia dizer a natureza da atração, mas que existia atração, existia, que isso não era que não era uma hipótese não verificada, uma hipótese não fingo, que só era a partir de hipótese devidamente verificada. Newton influenciou o iluminismo francês.
aqueles como Voltaire, Rousseau, etc. Aqueles pensadores que tinham também pensamento social e político, econômico, no período lá do século XVIII, em termos epistemológicos, eles queriam expurgar as explicações metafísicas das teorias científicas. Eles também queriam que as questões religiosas fossem separadas das científicas, etc. Então, todo esse movimento foi chamado de iluminismo. Certo? E Comte é um herdeiro do iluminismo. Uma outra coisa que a gente tem que falar é de Kant. Kant, que era um filósofo prussiano. Meu professor de filosofia me lembra disso, que os prussianos da época de Kant, né? Porque o prussiano é aquele que é alemão ao quadrado, e Kant era um prussiano ao quadrado. Né? Meu professor que dizia que os prussianos na época usavam armação de bambu na roupa, por baixo da roupa, uma espécie de colete de bambu, de armação, que era para não se curvar, para sempre manter a postura ereta. Né? E aquela imagem do militar alemão do século XIX, na realidade é um militar prussiano. Que acho que o povo da Bavária é bem mais relaxado. O povo lá da Bavária é mais relaxado, mas na Prússia, cuja capital é Berlim, aquela região de Berlim, que eram os... E a história que conta é que era possível acertar o relógio a partir de Kant. Se ele entrasse numa biblioteca a tal hora, ou a tal dia é porque era a tal hora, que ele era tão rigoroso nos hábitos que ele fazia tudo mesma hora todos os dias. Ele era extremamente metódico, rigoroso com os próprios hábitos. Certo? Que era possível acertar o relógio com ele, a partir dele. Ele entrou em tal canto. Então são exatamente 8 em ponto. Mas é piada que se faz com o alemão também, né? Que eles são até piores do que os ingleses. Isso a gente já contou para mim, que conhece um alemão que mora aqui, que uma pessoa que eu conheço, que tem um amigo que é alemão, que foi convidado para uma festa de aniversário, e ele perguntou que horas é para estar lá, que horas vai começar. Aí ele fala 9 da noite, 9 horas. Deu certo. 5 para as 9, ele chegou na portaria do prédio e esperou 1 minuto para as 9 para subir, para tocar na porta, na campainha, às 9 da noite. Né? Mas vamos lá. A contribuição de Kant foi separar bem o que é filosofia, entre outras coisas, e ciência. A partir do trabalho dele, que aí é final do século XVIII, pela influência que ele exerceu, contribuiu para estabelecer o que é a ciência. Aí se deixa de ser filosofia natural, certo? Porque o papel da filosofia seria na metafísica, que é a teoria das causas primeiras, a ontologia, que é a teoria do ser, a epistemologia do conhecimento, a teoria do conhecimento, a estética, que é do belo, da beleza, a ética do correto e errado, né? Do correto, dos métodos, da metodologia, como papel que é da filosofia mesmo. Né? E ciência seria outra coisa, não é mais papel aquilo que chamava filosofia natural não é papel da filosofia. Então ele contribuiu para separar, para que a ciência saísse da filosofia. E outra coisa, né? Porque ele também concilia o pensamento experimental, pensamento empírico, com o
racional. Estabelece que nós temos as duas coisas, que é o racional, que é a coisa para nós, que nós já nascemos com certa capacidade de razão, somos dotados de forma inata de discurso, de razão, que permite a matemática, etc. E nós somos dotados de sentidos. Mas só que o que a gente conhece do mundo vai ser sempre uma coisa que vai depender dos dois, e existe a coisa em si, que a gente nunca vai conhecer, e a coisa para nós, que é o que nós conhecemos do mundo. Conhecemos de algo aquilo que é para nós, que é de acordo com nossa capacidade. E o conhecer esse movimento dialético, né, esse movimento de conciliar o empírico com o racional. Certo? Ou seja, tanto os empiristas quanto os racionalistas têm suas razões, têm seus, mas o que a gente tem que fazer é conciliar. E, quando termina o século XVIII, fica a questão: quais seriam os fundamentos epistemológicos para a ciência, para se ter uma ciência natural, certo? Então, isso não estava sistematizado. Então, foi o que Comte fez. A proposta de Comte foi sistematizar a epistemologia das ciências. Sim, fala um pouquinho da formação dele. Em termos de bebidas, a bebida mais consumida do mundo é água, e a segundo lugar é café. Pronto, as duas estão aqui. E na ordem, primeiro eu tomo água, depois café, depois tomei água, café, agora água de novo. De manhã cedo eu tomo água antes de qualquer coisa, depois que eu tomo café. Já foi meio litro na primeira fase da aula, da primeira parte da aula, agora outro meio litro aqui. E já tinha tomado outro meio litro, não vai dar 1,5 litro de manhã. Mas vamos lá. Se eu não beber água, eu fico sem voz. Olha, Comte, ele estudou numa escola politécnica e não concluiu o curso dele. Não concluiu o curso dele por causa das guerras napoleônicas. E se tornou essa fase que ele começou a escrever, ele estava com 32 anos de idade. Ele se tornou um autodidata. O interesse dele pela ciência, só que ele não era cientista, então a explicação, ele teve esse interesse de criar uma filosofia, uma base filosófica para as ciências. Nem tanto uma filosofia mesmo, mas era uma base filosófica para as ciências. Na época dele, as escolas politécnicas, elas foram criadas durante a Revolução Francesa, que era para formar técnicos e engenheiros. O pessoal seria para formar o pessoal com capacidade técnica para atuar na indústria, na construção. Então, as escolas politécnicas não eram universidades, não eram escolas que tivessem estudos clássicos, filosofia, nada disso. Eram muito mais objetivas. E Comte gostava disso, que a ciência era para ser tratada do mesmo jeito. Tá? Então, de 1830 a 1842, escreveu 6 volumes do curso de Filosofia Positiva. Fundamentos epistemológicos, né, das ciências, que ele colocou de forma bastante extensa, ele vai discorrendo sobre
as ciências e dando fundamentos filosóficos para as ciências, sendo uma continuação e um aprofundamento do iluminismo, em que a proposta dele, toda a teoria científica deveria ser fundamentada em hipóteses devidamente verificadas, ou por observação, ou por experimentação, mas aquela história de expurgar totalmente as explicações metafísicas das teorias científicas. Se uma teoria científica tivesse explicação metafísica, é porque ela não era científica. Para ser ciência, tem que ser totalmente comprovada. E estabelece também aquelas fases da metodologia científica clássica, ortodoxa, certo? De 851 a 1854, escreveu os 4 volumes do Sistema da Política Positiva. Aí fala das questões de sociologia e política, análise sociológica e proposta da criação da religião da humanidade, que seria uma religião ateísta. Eu esqueci de verificar uma coisa. Depois a gente fala. Espera aí, eu esqueci de verificar uma coisa. Eu tive a curiosidade e não fui ver. Mas vamos lá. Mais coisa pela frente. Positivismo. Estágios de progresso da humanidade e do conhecimento, segundo Comte. Tem a primeira fase, que é o estágio teológico. Depois passa para o metafísico e para o positivo. E todo conhecimento progride nessa forma, desse jeito. Usando um exemplo como a química, as explicações teológicas. A alquimia estava nessa fase teológica, que apelava para magia, apelava para mitos, fantasia, religião, certo? Uma forma religiosa. Nas metafísicas, a gente tem razão, já não apela mais para fantasia, tem predomínio da razão, mas são aceitas explicações não verificadas, uma hipótese não comprovada, como o flogisto. Seria uma fase metafísica da química. E as explicações positivas são teorias baseadas realmente em hipóteses comprovadas. Ele disse que o progresso seria assim, mas progresso do conhecimento. Não é só da ciência, não é do conhecimento. Então, segundo ele, o futuro da humanidade não deveria ter religiões teológicas, imagine, nada disso. Todo o conhecimento humano deveria ser baseado em explicações positivas. O próprio nome usar essa palavra nesse sentido, eu acho que é tendencioso, né? Positivo, estágio positivo, explicações positivas, são aquelas explicações em hipótese comprovada que tem. Eu acho que até é um pouquinho de tendenciosidade do pensamento dele, mas essa questão da religião é uma coisa. Vamos ver, já uma coisinha, positivismo. Segundo ele, as ciências seguiriam esse grau de complexidade. E para ele basta dividi-las assim: em matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia. Pronto. Aí a sociologia envolve todas as questões humanas. Matemática pura, a astronomia usa matemática, a física já é uma coisa mais complexa, porque a astronomia faria parte da física também, mas física, química mais ainda, biologia, esse grau de complexidade é fácil de entender, como também de questão da mais dedutiva para mais indutiva. A matemática é puramente dedutiva.
A astronomia tem algo de indutivo, mas é muito pouco. Física, mais. Mas o tipo de fenômeno que a física estuda ainda permite ter muita dedução. A química mesmo, biologia, que é bem mais indutiva, e sociologia nem se fala. Porque é o estudo dos casos particulares para se generalizar. Devido à enorme complexidade dos fenômenos sociológicos. Né? Então, agora, o positivismo e o ensino de ciências. Com licença, eu esqueci de pegar o livro, um livro. Vou colocar aqui, porque eu ia falar de religiões, dessa religião da humanidade. Já. Agora eu vou falar de ensino. Na visão de Comte, o ensino de ciências é a questão do ensino das leis científicas, das teorias, e sem precisar entrar em questões filosóficas, em contexto histórico. O que a gente está fazendo aqui não seria ensino de ciências. Ele defendia a formação que ele teve na escola politécnica. A formação das escolas politécnicas. Napoleão, quando foi imperador, Napoleão também reforçou essas escolas politécnicas, incentivou e muito o desenvolvimento delas, porque eles precisavam de engenheiros, técnicos, e tudo, até por causa da concorrência com a Inglaterra. Ele está muito mais focado nesse desenvolvimento industrial do que no filosófico. No Brasil mesmo, eu li, não cheguei a ler, né? Lá em São Paulo, num banco lá de dissertações e teses. Eu, na minha época de estudante, agora nem tanto, ou nesses anos para cá, nem tanto, que a gente acaba procurando na internet mesmo. Por mais que tivesse internet, eu ainda tinha um hábito, no começo dos anos 2000. Era muito mais difícil de achar coisa na internet. Mas eu procurava muita coisa em biblioteca mesmo, certo? E lá na Faculdade de Educação da USP, aí tinham lá, por área, as teses, doutorado, as dissertações, etc. Aí tinha uma, mas, em geral, eu pegava trechos que interessavam mais daquele, para não ser também tão volumoso o negócio. Né? Eu vi uma dissertação que falava justamente do ensino de química no Brasil, do livro didático, porque eu dei uma lidinha na introdução, anotei alguns dados, e confirmando com outras leituras, né? Porque ele dizia que os primeiros livros de química no Brasil foram traduções dos manuais franceses dessas escolas politécnicas, na época do Império, a influência francesa aqui, da época do Império. Então, eles pegavam manuais franceses que eram quase apostilas e traduziam. Então, os livros de ciência no Brasil têm veio dessa tradição, certo? Então, é um livro sem nenhum conteúdo filosófico, mesmo. Tinha uma sequência lógica para se entender aquele conteúdo. Leis de Newton, e assim vai. Né? Tem aquela sequência, como você vê ainda hoje nos livros de ciências, mas hoje em dia ainda se procura falar um pouquinho de contexto, de contextualizar, da aplicação daquele conhecimento. Na minha época era pior. Era aquela coisa seca mesmo. Como essas manuais franceses. Uma coisa seca, com uma linguagem muito árida. Você leva assim, só terminologia, equações, e o ensino de química mesmo era tudo baseado em resolução de problemas. Sempre detestei resolver aqueles problemas de química.
mais do que os de física, mais do que os de física. Tem algum problema no meu vestibular mesmo, tem algumas coisas que eu resolvia pela lógica, eu acabava acertando do que resolver pelos métodos. Mas vamos lá. Então, ele defendia esse ensino que ele chamava de dogmático, diferente do ensino filosófico. Aqui, olha, no Brasil tem 3 igrejas positivistas, 3 igrejas da religião da humanidade, que é essa proposta de religião de Comte. Nesse volume aqui da coleção de pensadores, certo? No final, na minha época, no final do mestrado, eu encontrei a coleção de pensadores essa que é a segunda edição do ano de 1978, eu encontrei num sebo. E a vendedora, a dona do sebo, lá em Recife, que a coleção que estava à venda, não eram os volumes. 64 volumes. Bibliófilo feito do jeito que eu sou, eu disse. Eu, inclusive, já me consultei um monte de livro dele, porque Gaston Bachelard, um monte, tem de volume de Freud, são 64. Mas desde os pré-socráticos até os do século XX. Né? Então, tem aqui uma parte aqui, é o Catecismo Positivista, exposição sumária da religião universal, apresentando sob a forma de diálogos entre uma mulher e um sacerdote da humanidade. Era uma religião ateísta, mas era religião com igrejas. Aí está o frontispício, parece fronte-hospício. Frontispício é que o catecismo, esses diálogos que fala de como devem ser os rituais, o templo. Cadê? Culto privado. Está aqui. Plano geral de um grande templo da humanidade para Augusto Comte. Aqui plano, né, de a divisão das capelas, mas sem nenhum culto a nenhum Deus. É um culto à humanidade. Seria, de fato, uma religião humanista, que não se interessaria por Deus. Eu acho que nessa proposta, na ideia de Comte, certo? Talvez ele tenha percebido que uma instituição religiosa seria uma grande forma de reunir pessoas em torno, uma forma, né, de reunir pessoas em torno de ideias em comum, mesmo que essas ideias sejam ateístas. Seria uma forma de ter templos, ter algo concreto, local de reunião, com rituais que conferem o ar sagrado, não necessariamente teológico. Isso está no Rio de Janeiro. No frontispício está escrito aqui, ó. Cadê meu apontador? Sim. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Ordem e progresso. Não é à toa que tem ordem e progresso na bandeira do Brasil. Os republicanos. Essa igreja foi construída por um republicano. Qual o nome dele? Será que Miguel. Que se, com apoio de Benjamin Constant e muitos outros e militares do Brasil que eram positivistas, que abraçaram esse positivismo de Comte, nesse sentido também político, né? E casavam muito bem a política, as ideias políticas de Comte com os ideais republicanos, no sentido, inclusive, militar, de que Comte não era democrático, digamos assim. Não era um sujeito muito democrático, não, em termos de concepções políticas.
certo? Apesar de vocês... O que fica mais claro, o marxismo com as implicações políticas dele. Mas o positivismo tem implicação política também. Que o poder político tem que ser exercido por gente tecnicamente capacitada. E por vias democráticas seria muito difícil, puramente democráticas, né? Por via de voto. E é lógico que é uma rejeição também à monarquia. Nesse. Que horas tem? Vamos. Dá tempo. Tem 2 temas a serem abordados ainda. O organicismo, a influência que o organicismo exerceu ao longo do século XIX. A gente ainda vai falar de novo, isso aqui é só uma introdução. Vai falar porque nós vamos falar sobre algumas teorias que foram influenciadas pelo organicismo. No final do século XVIII, surge na Alemanha uma corrente filosófica que ficou conhecida como Naturphilosophie, que fazia duras críticas ao mecanicismo. Esse pessoal não conseguia conceber a natureza como uma máquina. Eles olhavam para a natureza e não viam uma máquina. Isso aqui não é possível que seja máquina. Isso não é possível que a gente possa dizer que isso seja uma máquina. Essas coisas da natureza. Eles viam como organismo, mas esse é o conceito de organismo. O organismo é um conjunto harmonioso, devido às leis da natureza. A lei da natureza gerava uma harmonia. Porque se alguma coisa interferisse, as leis da natureza se encarregavam de reequilibrar, de transformar para restabelecer. Certo? Então, várias teorias da biologia surgem a partir do mecanismo. Aliás, não só da biologia, mas o princípio de conservação da energia tem origem na mentalidade organicista e não mecanicista. De um princípio de conservação geral, e o conceito de energia tem origem no pensamento organicista, de leis da natureza regendo a natureza para estabelecer o equilíbrio e a harmonia. E havendo uma entidade, porque o conceito de força, que é um conceito mecânico, implica que há algo que exerce força sobre outra coisa. O de energia, não. Que energia ela pode se transformar, que é uma manifestação de uma capacidade das coisas. Então, calor, eletricidade gera calor gera movimento, porque faz a água evaporar, e a água evaporando pela pressão, pelo movimento daquelas partículas, numa máquina a vapor. Então, você pode, usando eletricidade, transformar em calor, que é transformado num vapor que gera movimento de uma máquina, aquele movimento. Então, a partir daí se desenvolve, que é a termodinâmica, o princípio de conservação, certo? Então, está dentro da mentalidade organicista, de ver a natureza como um organismo, como um conjunto harmonioso devido à regulação pelas leis da natureza, certo? A teoria da evolução de Lamarck é organicista, Darwin não. Darwin não é organicista, mas Lamarck é. Quando a gente for ver, o evolucionismo e a evolução de Lamarck, vai entender por quê. Mas para ele, eu só vou adiantar uma coisa. Nós temos tempo para isso. Para Lamarck, certo? Haviam leis na natureza que moldavam os seres vivos.
Então, se houve alguma mudança, essas leis reencarregavam de remodelar os seres vivos. Houve uma mudança climática na temperatura ou na iluminação, na quantidade de luz do sol. Então, as plantas acabavam se adaptando, nesse sentido de Lamarck, tem nada a ver com Darwin aí, para, por exemplo, há uma mudança climática, uma mudança na radiação solar, então as árvores têm que crescer mais e abrir as copas para captar. Elas crescem por conta de uma necessidade e as leis da natureza se encarregam de gerar aquela mudança. Então, os seres vivos são plásticos, são moldados de acordo com as condições do ambiente. E como as plantas elas têm que crescer ou têm que se moldar aquelas para se adaptar às mudanças, os animais dependem das plantas também. Então, as girafas também tiveram, por necessidade, que se moldar e crescer o pescoço para alcançar essas árvores. Então, aí tem um conjunto de plasticidades, né, entre os seres vivos e a natureza, que as leis da natureza se encarregando de. As leis que regiam os seres vivos se encarregando de gerar essas transformações, certo? Em Darwin não tem nada disso. É questão da seleção natural. Se nasce um monte de filhotinhos, né? Pouquíssimos chegam à idade adulta. Então, chegam à idade adulta aqueles capazes de sobreviver naquele ambiente. Se mudar o ambiente, vão chegar à idade adulta outros, não aqueles originalmente, que vão deixar seus genes adiante, que vão ser capazes de sobreviver e deixar. Tem que ser as duas coisas, principalmente deixar descendentes. A seleção natural não é um processo organicista, é um processo sistêmico. Eu sei que isso gera confusão, mas seleção natural não é nem mecanicista, nem organicista. É algo sistêmico. Porque quando a gente vê a natureza como um sistema, implica também que há processos de regulação e de controle, coisa que não existia no organicismo. Uma célula, um corpo como o nosso, é extremamente regulado e controlado. Há uma série de mecanismos. A gente ainda usa a palavra organismo, mecanismo, mas há uma série de processos de regulação, autorregulação, e as células nascem programadas para morrer, dependendo dela. Certo? Já nascem pela própria diferenciação celular, todas elas, exceto as hemácias, porque não tem núcleo, mas todas elas não têm um núcleo. Naquele núcleo tem todo o DNA daquele indivíduo, mas só alguns são expressos para formar a célula. Essa mudança vai acontecendo, essa impressão, ao longo das gerações entre a célula tronco e a célula final, entre a célula original, a célula que dá origem àquele tipo celular, na fase adulta, né? Porque não existe todas as células, lógico que não tem célula tronco, certo? Tem aquelas células que repõem, dão origem àquele tipo celular. Isso é tudo por processo de regulação do DNA. O DNA da célula madura já está todo cheio de proteínas e de outras metilações, e tudo marcado naqueles lugares justamente para descompactar e levar com que aquela região seja lida e faça a proteína. E se mudar uma coisa
ela ainda interage com o externo a ela, com o lado externo a ela, para adaptar o ambiente que ela está com o que ela, com o que ela é capaz de fazer. Então, temos processos regulatórios, do DNA às proteínas, às membranas. E, dependendo do tipo celular, ela já está programada para morrer. Porque uma célula não vive o nosso tempo de vida, ela está programada para morrer, e as proteínas já estão programadas para serem destruídas antes de começar a dar problema. É uma eficiência aí do sistema. Antes de começar a dar problema, elas já são quebradas os aminoácidos são usados de novo para fazer proteína e assim vai. Né? Aí se usa. Então, o sistema, vamos ver isso no século XX. O século XIX tem essa ideia de organicismo. Por isso que eu estou insistindo em adiantar uma coisa, que no organicismo, o que regula os seres da natureza são as leis da natureza. Gera um conjunto harmonioso. Nessa perspectiva de que os seres vivos são sistemas, existem sistemas ecológicos, etc., não, são processos regulatórios, certo? Que levam o sistema a ficar do jeito que ele é, íntegro. Quando falha a regulação, ele não sobrevive por muito tempo. Quando falha a regulação, como começa a falhar, até em nível ecológico, se há falha de processo ecológico, tem um desastre ecológico, por exemplo. Quando falha uma célula por algum motivo, ou ela morre, ou se falha no processo de controle da multiplicação celular, é um câncer, certo? Se o organismo tem muito de romântico, é uma mentalidade bastante romântica, certo? Não é à toa que Goethe ele era adepto da Naturfilosofia, é o pai do romantismo alemão. Ele escreveu o romance O Sofrimento do Jovem Werther, que é o primeiro, considerado o primeiro livro romântico, né, do romantismo. E o século XIX é marcado por esse romantismo. A teoria celular também teve influência organicista. Quando a teoria celular surge no século XIX. A teoria celular é algo do século XIX. Célula como unidade fundamental do ser vivo. Certo? Como unidade do ser vivo anatômica e fisiológica. É coisa do século XIX. Não é anterior. Foi a partir de 1838. Trabalho como do alemão Schwann, também alemão. Vários autores que criaram a teoria celular foram alemães. Também não é à toa, não. Há um predomínio desse organicismo na Alemanha. E o próprio Lamarck foi influenciado pela naturfilosofia alemã. Foi porque sabe que ele tinha conhecimento. Teoria celular, lembrei de outros autores, Schwann, o da Bainha de Schwann. Também por conta do desenvolvimento tecnológico, né, para permitir desenvolver a teoria celular. Bischoff, que tinha uma família de origem polonesa, mas ele era alemão, e a ecologia nasce também sob a influência do organicismo. Falar agora, para finalizar, certo? Para finalizar essa apresentação,
a gente vai falar de algumas pseudociências do século XIX, especialmente relacionadas ao estudo do ser humano, certo? Uma pseudociência no século XIX e que tinha o status de ciência na época. Mas toda pseudociência era é porque um dia era considerada ciência, né? E devido a várias coisas, como a falta de uma teoria adequada sobre hereditariedade, e quando juntou isso, falta de teoria sobre hereditariedade. Não vou falar nem falta de uma genética, ou uma genética do século XIX diferente. A palavra genética foi criada em 1905 por William Bateson, por um biólogo inglês chamado William Bateson, o grande divulgador de Mendel, esse William Bateson. E foi ele que criou a palavra genética. Em 1905, Mendel foi redescoberto em 1900, não por ele, mas ele leu um artigo, o artigo do Hugo de Vries, que falava de Mendel. E viu a injustiça que foi cometida contra Mendel e foi uma pessoa que se empenhou em corrigir essa injustiça, porque acho que a genética é genética mendeliana, entre outras coisas. Ouvo falar de Mendel, talvez por conta mais do William Bateson do que dos outros que redescobriram os outros três. Mas por causa da divulgação que ele fez, né? Juntou isso, a falta de uma teoria sobre a hereditariedade no século XIX, mais uma antropologia carregada de vieses etnocêntricos, porque os antropólogos eram europeus, né? O antropólogo era europeu. É uma coisa que eu não falei sobre esse processo colonial e imperial europeu, que a abordagem que começou com os britânicos era por isso que também nesse tipo de coisa eles mandavam expedições para tudo quanto é canto do mundo. Uma dessas, Darwin veio para cá. Rodou o mundo, inclusive o Brasil. E ele ficou muito tempo na América. Ele ficou justamente muito tempo em países que eram recém-libertos da metrópole europeia, um país como o Brasil e Portugal, depois a Argentina, Chile. Ele ficou muito tempo, ele fez excursões, Darwin fez excursões para os Andes. Ele foi lá de Santiago, em lombo de mula, de Santiago do Chile, para Mendoza, na Argentina. E teve muitos resultados que foram importantes para ele. Mas isso por quê? Porque o navio ficava aportado, porque ele não só tinha esses interesses, eles tinham interesses políticos, comerciais. Todas essas expedições iam também atrás de articulação política, comercial, ou eram países recém-libertos, que eles queriam fazer também controle comercial, ou eram países que eles queriam controlar também politicamente. Na Índia mesmo, os britânicos, desde o século XVIII, mandavam excursões, estudiosos, antropólogos para a Índia. Desde o século XVIII, ali para o norte da Índia e até para a região mesmo do subcontinente, para afirmar, para conhecer. Eles mandavam muitos, eram antropólogos, eram historiadores, naturalistas, para conhecer a população, conhecer a natureza, conhecer o local, política e tudo, porque eles seguiam bem o lema que vem lá de 1500 e tanto, lá de Francis Bacon: saber é poder. O Império Britânico foi baseado nesse lema: conhecer
para dominar. O objetivo era dominar a natureza, mas também dominar a parte de ciência, mas também dominar os povos, né? Controlar os povos pelo conhecimento, certo? Então, falando deles, né? A antropologia carregada de viés etnocêntrico. O que pode acontecer a partir daí? Se o antropólogo vem de um país que ele considera mais desenvolvido, que eles consideravam que havia diferenças significativas em termos de herança entre eles, os europeus civilizados, e os africanos e os asiáticos. Eles achavam que aquele povo tinha aquelas características por herança, e não só por cultura, por questões históricas, econômicas. Eles achavam que quem era mais rico era porque tinha era da natureza serem mais desenvolvidos, por serem mais inteligentes, ou por terem um tipo de inteligência mais olha, aquelas também, considerando que, do jeito que a ciência estava sendo encarada no século XIX, que os europeus, eles se achavam, né, que eles criaram a ciência. E outros povos estavam para trás, eram inferiores. Então, esse viés etnocêntrico, né? Em outra palavra, a grande maioria era racista mesmo. Falando agora bem desses antropólogos e desses estudiosos de outros povos, etc. Então, um livro bom para ler, depois eu cito esse livro. Então, existiu na época a frenologia, que era o estudo da estrutura do crânio, que eles achavam que, erroneamente, mas tem uma parte que é verdade, mas essa é outra história, tá? Que regiões, que talentos com musical. Pessoa que nascesse com talento musical e desenvolvesse ao longo da vida aquele local do cérebro responsável pelo talento musical, como fosse uma área bem específica, iria se hipertrofiar como um músculo se hipertrofia. Mas seria um local específico, então formaria uma região, uma protuberância no cérebro, certo? Uma região mais definida, deficiente no crânio, né? Não que careca, passei a máquina, porque não estou querendo ir para a barbeira, é melhor passar a máquina logo. Acho que já é a terceira vez durante essa pandemia que eu meto a máquina na cabeça. Tendo máquina em casa, né? Sim. Eles achavam a protuberância nessa área aqui é do talento musical. Essa pessoa tem talento musical, essa protuberância aqui. Essa protuberância chamadas de bossa. Aqui, eu estou sentindo uma aqui. Sim, essa protuberância era chamada de bossas. E a palavra bossa nova vem daí, viu? Porque bossa virou sinônimo de talento. A origem é na frenologia, nessa pseudociência. Realmente, tem áreas do cérebro dedicadas a certos. A neurologia verificou isso, que a atividade cerebral é localizada assim, mas não é questão de talento, não é que, né, é uma coisa muito mais complexa do que isso. E não gera protuberância, coisa nenhuma no cérebro, no crânio. Também teve a craniologia, que era a análise dos crânios, e tudo de forma bem tendenciosa. Fisiognomonia, que é a fisionomia, fisionomia espelhava o temperamento da pessoa, certo? E ficou famoso, junto à frenologia com isso aí, o trabalho de um criminologista italiano chamado Lombroso, que estudou quais seriam os perfis dos temperamentos que têm tendência a crime. O objetivo deles era identificar um criminoso só pela cara.
certo? Era identificar o criminoso só pela cara, pela raiva. Ah, esse aí tem tendência a ser assassino. Ou, esse aí tem cara de ladrão, em outra palavra. Vamos poder dizer assim, esse tem literalmente. Pela cara se vê que é ladrão. E assim vai, né? Identificar. Teve um criminologista desses, que eu vi num documentário, que começou, ele pegou fotos, retratos de criminosos da época, saiu agrupando e saiu fazendo a média, para ver se ele encontrava um padrão, certo? O que ele obteve não foi um padrão, foi um rosto mais bonito. Aí ele percebeu isso, já foi para o outro lado, né? Que o que ele chama de beleza reflete uma média de proporção da fisionomia. O nariz não é nem tão grande, nem tão pequeno. Não é tão afilado, não é tão afilado, nem tão achatado, nem tão grosso. Ou não é tão chato, nem tão arrebitado. Lábios nem tão fino, nem tão grosso. O rosto não é nem tão alongado, nem tão curto. Quando vai tirando a média, vai ficando uma coisa mais harmoniosa, de proporção de testa, a abertura dos olhos, e assim vai, o tamanho dos olhos em relação ao rosto. A média fica mais acaba sendo algo mais agradável, e não se tira um padrão de um criminoso, né? A partir do rosto de um criminoso. Olha, cadê isso aqui? Está na bibliografia isso aqui. Vou falar disso. Esse é um livro ótimo para vocês lerem, procurarem, de Stephen Jay Gould, do biólogo evolucionista. Ele já é falecido, porque ele não faleceu idoso, faleceu acho que na casa dos 60 anos. Opa. Que é a falsa medida do homem. Ele analisa toda essa ciência racista. Essa ciência racista deu origem à eugenia, nós vamos ver, usar como tema também no nosso tema futuro, a eugenia, depois da teoria da evolução, porque o pai da eugenia era primo de Darwin, primo materno, que é o Francis Galton. Galton é do pai dele, enquanto que o nome da mãe era Wedgwood. Darwin era Wedgwood por parte de mãe, Darwin por parte do pai, Robert Charles Darwin. Darwin é do pai, certo? Via paterna. Então, os dois, por via paterna, eram diferentes mesmo. Por isso o nome é tão diferente. E esse Francis Galton, ele era Não, o Wedgwood era uma família riquíssima, de industriais, de cerâmica. E Galton, o pai dele, era banqueiro. Então, tanto quanto Darwin, ele era um sujeito bastante rico, da elite britânica. Sim. E ele... Depois a gente fala um pouco mais sobre ele, mas o que eu queria dizer é que esses trabalhos fundamentaram, falta o que ele demonstra nesse livro, ele fala também da eugenia. O Galton foi um dos pais da eugenia, inclusive acho que foi o criador da própria palavra. Fundamentaram a eugenia. Ele teve uma proposta de teoria de hereditariedade que foi descartada. Em 1911, ele ainda acreditava nessa teoria. Ele era mais jovem que Darwin. Ele viveu até o começo do século XX. E influenciou a eugenia e outras teorias racistas e outras ações racistas da metade do século XIX
para a primeira metade do século XX. Coisas que estão totalmente superadas hoje em dia. Essa falsa medida do homem é justamente a pesquisa sobre como medir inteligência. Fala da teoria do QI, de Binet, e do QI hereditário como algo que é herdado. E ele mostra nesse trabalho dele, nesse livro, toda a tendenciosidade da análise desses pesquisadores. Mostrando todo que eles não estavam fazendo pesquisa científica, eles estavam levantando dados para corroborar as ideias racistas deles e sexistas também. Sexista também. Se a gente colocar uma hierarquia nessa história, para esse pessoal, certo? O superior a todo mundo seria o homem branco, né? Branco anglo-saxão, germânico, anglo-saxão, aquele de louro, de olhos azuis, de branco afilado, alto. Dentro da própria Inglaterra ou da Grã-Bretanha haveria diferença, ou da própria Europa, entre ele e os do Mediterrâneo e dos eslavos, e assim vai. Do Oriente Médio, assim vai o nível caindo na concepção dele. Os asiáticos, os africanos. Então, seria um homem desse. E um pouco abaixo dele seriam as mulheres da mesma raça. Estariam abaixo, em termos de superioridade. Agora, é algo tão absurdo haver superioridade ariana ou superioridade branca hoje em dia. É totalmente absurdo em termos científicos. Isso era má ciência até no século XIX. Porque o Stephen Jay Gould ele pega os dados originais desse povo, das anotações, e faz análise estatística e mostra que a estatística é totalmente furada. Que eles foram totalmente... eles deturparam os resultados, os dados que eles tinham. Aí ele faz um bom trabalho de historiador da ciência, porque ele vai no resultado de pesquisa desse pessoal que ele teve acesso e faz uma análise que Stephen Jay Gould ficou mais famoso por causa de uma briga que ele teve. Uma briga não, um debate, que ele não concordava com algumas posições de Richard Dawkins. Nem sabia que vai ver no século XX, não é agora não. Bom, deixa, século XX, estão chegando a nossa hora do almoço, já já. Sim, vocês estão falando, Cuvier tem uma parte do Wikipedia só para dizer o quão racista ele era. Quase todo europeu era. Não só europeu. Lincoln era racista. Era mesmo muitas pessoas que eram abolicionistas eram racistas. Uma coisa é querer que não tenha mais escravos, discordar da escravidão. Outra coisa é admitir que o negro é igual a ele, que o africano é igual a ele. Mesmo Lincoln dizia assim, não, são raças diferentes. Tem talentos, tem capacidade, etc. Eu não sou igual a eles, não. Não, quase todo europeu da época. Uma exceção, Darwin era exceção. Certo? Darwin até era uma exceção, porque Darwin realmente, pelo que se tem descrito dele, pelo que os biógrafos dele mostram, tem até um livro de um biólogo, um biógrafo de Darwin, que é A Causa Sagrada de Darwin, livro bastante volumoso, que ele vai levantando todos os textos de Darwin original para mostrar que ele não era racista. Que a evolução também surge
como a questão do ancestral comum, que todo ser humano tem um ancestral comum, então todos somos irmãos. Né? Todos somos irmãos, no sentido de para Darwin. Aliás, todos os seres vivos têm um ancestral em comum, então todos os seres vivos são irmãos, têm a mesma ancestralidade. E isso não era comum também, certo? Isso não era comum na época dele, admitir a ancestralidade em comum. Ele foi convencendo os outros sobre isso, né? Convencendo os outros. Mas a tendência era ser racista, porque estava num ambiente racista, mesmo que negasse a escravidão, quanto mais aquele que era escravocrata mesmo. E que, num ambiente cultural, que, digamos assim, era normal admitir que o africano era realmente biologicamente diferente do europeu, certo? Biologicamente era diferente do europeu, mas e do asiático e do indiano, mas do século XX para cá não é nem. Olha, como falei para vocês, no século XIX isso já é má ciência, é ciência tendenciosa, feita o cara que é racista e faz ciência para demonstrar que ele está certo. Então, ele vai pegar os dados de forma tendenciosa mesmo, e interpretar de forma tendenciosa. Certo? Eu vou parar a gravação primeiro. Até a próxima aula. Estou interrompendo a gravação, né? Eu